Gente de Deus, graça e paz, um texto aqui conhecido do Antigo Testamento, embora seja um profeta que leiamos pouco, que é Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Certamente alguns de vocês o sabem de cor. O texto diz: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Embora esteja esse texto no Antigo Testamento, é muito interessante perceber como ele é abrangente, como ele fala sobre todo o projeto de Deus. O que Deus exige do homem? O que Deus pede dos homens? O que Deus espera dos homens? Especialmente daqueles que já nasceram de novo. 3 elementos aqui bastante práticos, né? A palavra de Deus, ela é prática, né? Ela é viva e eficaz. Então, ela é prática, ela é como uma espada de 2 gumes. Quer uma coisa mais simples e mais letal, né? Mais mortal do que uma espada que corta dos 2 lados um pedaço, uma lâmina de aço ou de ferro. Um instrumento absolutamente simples, mas com uma eficácia tremenda. Então a palavra do Senhor é sempre prática. Quando a gente olha para esse texto, esses 3 elementos saltam aos nossos olhos e nos chama a atenção. Que o Senhor exige, pratique a justiça. Interessante. Há muitos casos na Bíblia em que as pessoas que tiveram contato com Jesus mudaram de vida. Ou seja, viviam na injustiça e passaram a viver agora de modo justo. Um exemplo claro é o de Zaqueu, quando ele desce daquele sicômoro, né, daquela figueira brava, e ele tem um encontro com Jesus na sua casa. Ele diz: olha, a partir de hoje, metade do que eu tenho distribuirei aos pobres. Se eu extorquir alguém, vou repor isso 4 vezes. Então, justiça. Mentia, não mente mais. Roubava, não rouba mais. Adulterava, não adultera mais. Vivia de qualquer jeito, agora vive para Deus. Vive na justiça. Uma outra coisa que o segundo texto Deus exige é: ame a fidelidade, seja fiel. Fiel ao cônjuge, fiel ao filho, à filha, fiel à igreja, fiel nos compromissos. Preserve a fidelidade. O Senhor é fiel conosco e devemos nos espelhar em Deus. E por fim, ande humildemente com o seu Deus. Embora todos esses contextos de alegria, de privilégio, de andar com Deus, a humildade é um elemento essencial para qualquer cristão. Andar humildemente porque Deus é humilde. Interessantíssimo isso, né? Porque Ele se fez gente e habitou entre nós. Veja só o exemplo que Deus nos deu. Tem toda a glória, tem todo o louvor, toda a honra, mas Ele desce, né? Paulo vai falar isso quando ele escreve aos Filipenses. Ele simplesmente se tornou gente, veio em forma de servo, e não só isso, ele morreu e não morreu por idade, com 100 anos, mas ele morreu na cruz. Os crucificados não tinham direito nem a sepulcro. Perceba a humilhação que Jesus sofreu, mas o texto também fala que Deus o exaltou soberanamente. Se você tem bens, se você tem cultura, se você tem habilidades, se você consegue isso e consegue aquilo, não se sinta, porque Deus nos dá o exemplo da humildade. Pense nisso, são lições práticas para que a nossa vida faça muita diferença nessa terra, tá bom? Deus te abençoe, graça e paz.